Eu sou o Gustavo Santos, gerente de programas da Oficina Municipal, e eu gostaria de chamar aqui para compor a nossa mesa a professora Fátima Miranda, subsecretária de Gestão Pedagógica, Legislação e Normas da Secretaria de Educação da Praia Grande. Também para fazer os relatos dos municípios, gostaria de chamar a professora Cleia Cristina da Silva, diretora do Departamento de Educação de Pedro de Toledo, para ficar aqui à minha esquerda. Tudo bom? Do município de Ribeira, gostaria de chamar a Ana Carvalho, secretária de Educação de Ribeira. Pode ficar aqui. Aqui mesmo. Imagina. Finalmente acompanhando a Ana, o João Barbato, da Secretaria de Meio Ambiente de Ribeira, mas que participou conosco do Melhoria o ano passado inteiro e esse ano, junto com a Ana. O tema dessa mesa de agora é profissionalização e modernização da gestão da educação. Como as outras mesas desse seminário, ela reflete um tema que foi objeto de trabalho ao longo do programa Melhoria, né? Nós trabalhamos bastante no segundo ano do programa com a reestruturação, reforma, reorganização da estrutura da secretaria, da rotina e dos processos da gestão da secretaria. Então foi um tema forte do segundo ano. É um tema também que foi bastante ressaltado por todos os participantes do programa, né? E um pouco o nosso seminário tem essa função, trazer esses pontos, colocar relatos e apontar caminhos talvez para uma continuação nos próximos anos. Aliás, aproveito para falar agora também que esse é o nosso segundo seminário sobre gestão educacional da região e que no futuro nós esperamos e torcemos muito para que os seminários continuem a ser realizados e organizados, ainda que fora do contexto do programa Melhoria, né? O que nós desejamos e vamos fazer força e vamos acompanhar, né, na medida do possível, é a realização de seminários anuais, trazendo toda a rede, trazendo todos os municípios juntos, para poder pensar a gestão, para poder lançar propostas, combinar, planejar. Então, que seja esse é o nosso voto para que esses seminários possam continuar acontecendo anualmente. Para fazer a primeira fala sobre o tema, então, da profissionalização, a professora Fátima Miranda vai falar um pouquinho da experiência da Praia Grande e também tem um vídeo que vai ser mostrado, não é isso? Então, tá bom. Passo a palavra à professora Fátima. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sei que hoje é um dia que vocês trabalharam muito, né? Cheguei aí, estava todo mundo freneticamente trabalhando. E educação é isso, né? Em movimento, não para. Bom, como é o último momento nosso aqui também, nós vamos fazer de uma forma bem prazerosa para que a gente termine de forma tranquila. Antes de começar a falar, eu vou passar um vídeo para vocês, e aí a minha fala será em cima dessa mudança que vocês vão perceber no vídeo, e eu dou algumas explicações, tá bom? Então, vamos iniciar assistindo o vídeo que mostra a transformação do município de Praia Grande. Praia Grande já foi apenas um distante bairro de São Vicente lutando por um mínimo de infraestrutura básica.
passou pela época dourada na década de 50, no começo da especulação imobiliária, quando se tornou um balneário promissor e bem frequentado, até chegar na tão sonhada emancipação em 1967. Foi nesta época que quase atingiu todo o seu potencial, sendo uma das praias mais próximas da capital. Mas o crescimento desordenado acabou com os anos dourados. No começo da década de 1990, o retrato de Praia Grande era esse. Ruas sem calçamento, mato por todo lado, sujeira nas praias, vala e esgoto correndo a céu aberto. Uma cidade crescendo sem o mínimo planejamento. Praia Grande pedia socorro. A população, com vergonha, baixava a cabeça. A cidade ficou conhecida pelos turistas de um dia. Estava mais que na hora de dar um basta. Finalmente, a partir de 1993, Praia Grande volta a respirar esperança. Um novo governo municipal, junto com a iniciativa privada e a população, dão início a uma nova fase. Com muito trabalho e planejamento, a cidade começa a mudar. A transformação começou pela urbanização dos 22 quilômetros de praia. As barracas de madeira deram lugar a modernos quiosques. Um novo paisagismo foi criado, como calçadão, jardins e ciclovia. Depois de muito tempo, Praia Grande estava mudando a sua imagem para o Brasil. A metamorfose atingiu também o sistema de saúde, com a construção de avançadas unidades e prontos-socorros amplos e confortáveis. Tudo informatizado. A problemática Santa Casa foi transformada no Hospital Irmã Dulce, com prédio próprio, equipamentos de última geração e mais de 200 leitos. Com recursos próprios, um novo sistema viário foi implantado, com a construção da Via Expressa Sul. Quase toda a cidade foi pavimentada, principalmente as áreas carentes que nunca haviam sido lembradas. No esporte, um ambicioso projeto foi colocado em prática. A cidade ganhou novos ginásios e equipamentos. Uma estrutura nesta área foi montada, com pista de atletismo aprovada pela Federação Internacional. Uma piscina coberta e aquecida foi construída e hoje atende mais de 1.000 pessoas por mês, de todas as faixas de idade. Além de 8 novos ginásios poliesportivos, sendo que o Falcão tem capacidade para 3.000 pessoas. Isso sem falar nos esportes náuticos, a escola de surf e as pistas de motocross, kart e de skate. A educação ganhou atenção especial. 65 escolas foram construídas e revitalizadas. Todas seguem um padrão visual e de qualidade e contam com equipamentos de informática. Hoje, os pais podem verificar a frequência dos filhos em tempo real. Os professores passam por capacitação constante. Há ainda a distribuição de material didático. A Prefeitura mantém convênio com a entidade de ensino superior, dando bolsa de estudos. E possibilitou também a instalação da FATEC, cedendo prédio. Outra ideia que se transformou em sucesso é o Super Escola, um projeto que oferece atividades esportivas e culturais de graça para crianças de 7 a 14 anos. Cerca de 10.000 alunos participam da iniciativa, que ocorre no período oposto ao do ensino regular, em sala de aula. Praia Grande ganhou o selo de Cidade Amiga da Bicicleta.
O município conta com 80 quilômetros de ciclovias e é um dos que possui maior infraestrutura cicloviária do país. Os 272 mil habitantes hoje se orgulham de ser um dos destinos mais visitados do Brasil. O reconhecimento é da Embratur. A cultura em nossa cidade vem se destacando. A Prefeitura inaugurou o Palácio das Artes, um espaço para apresentações de música, teatro, exposições, cursos e outras atividades, muitas delas gratuitas. Com tanto desenvolvimento, foi preciso também pensar na segurança. O município é visto por mais de 1.500 câmeras, que transmitem ao vivo para essa central de monitoramento, onde as polícias civil e militar trabalham em conjunto. Tudo isso só é possível porque há uma extensa malha de fibra ótica instalada na cidade. A Guarda Municipal foi criada e a cada dia ganha novos equipamentos e veículos. A terceira idade tem atenção especial em Praia Grande, com programas e equipamentos totalmente voltados para os idosos e diversas atividades, garantindo que ninguém fique parado. O Conviver é um deles, onde além de fazer amizades, eles têm a oportunidade de fazer cursos, atividades físicas e até bailes. A creche do idoso dá toda a atenção e apoio para passar o dia, fazer as refeições e à noite voltar para casa. E no Lar São Francisco ficam os que precisam de um lugar para morar. Na promoção social, famílias de baixa renda ganham oportunidades, aprendendo de graça um ofício. Desta forma, ajudam no sustento da família. E com tanta inovação, infraestrutura e qualidade de vida, não é à toa que, segundo o IBGE, Praia Grande é uma das cidades que mais crescem no país, com 10 mil novos moradores por ano. Praia Grande, a cidade de todos. Bom, eu vou contar mais ou menos a história disso tudo que vocês viram aí. Bom, uma pessoa precisa pensar em todos esses detalhes que foram falados aí. Só que ele precisa pensar, precisa ser planejado e precisa ser acompanhado, né? Porque senão pensa-se um monte de coisa e não leva a cabo aquilo que foi pensado. Tudo isso daria para eu pegar qualquer vertente aí e falar superficialmente, porque não é da minha área. Então, eu não estaria falando com certeza daquilo que eu estou falando, porque tudo isso eu acompanhei, eu vi. Isso faz parte da minha história, né? Eu vivi isso aí. Começou em 1993, como ali fala. 93 até agora já se passou 21 anos. E eu estava trabalhando como professora na rede, então eu acompanhei toda essa mudança da cidade. Eu agora vou puxar, então, para a educação, né? Como eu trabalho na Secretaria da Educação, então eu vou falar do planejamento, da estruturação e do monitoramento na Secretaria de Educação. Bom, eu era professora de educação infantil, fui convidada para a Secretaria de Educação e ali comecei a fazer um trabalho mais assim de planejamento. Bom, como é que funciona hoje a Secretaria da Educação? Nós temos uma secretária de Educação, temos 3 subsecretarias. Tem a subsecretaria que cuida do departamento lida com compras e administração, todos os gastos. Tem a subsecretaria que cuida da manutenção das escolas e tem a subsecretaria a qual eu sou responsável, que é gestão, planejamento e gestão e normas educacionais. Bom, quando o prefeito idealizou tudo isso, é óbvio que ele vai chamar as pessoas para que cada um, dentro da sua pasta, realize
ou ajude a planejar aquilo que ele está pensando. Quando a gente fala em profissionalização, a gente pensa que alguém tem a competência para realizar aquilo, porque senão ele seria amador, né? E nós precisamos sair do amadorismo se a gente quiser ter sucesso, porque é preciso ter muita boa vontade, muito desejo de realizar as coisas, mas só isso não é suficiente para ter sucesso naquilo que faz. E, por outro lado, técnica e competência é muito importante, mas se também não houver a boa vontade e o desejo, também não acontece. Então, é preciso as duas coisas. É preciso ter vontade e desejo de realizar e ter competência para realizar. Eu vou puxar aqui a sardinha para o meu prefeito, porque o que tem de competência, esse homem é admirável. Toda essa modernização aí que aconteceu na cidade, ele acompanhou desde lá, porque em 93 ele foi prefeito, se afastou e retornou outras vezes. Mas a gente passava pela cidade 6 horas, 6h30 da manhã, que íamos dar aula, eu com minhas amigas, e ele às vezes estava na obra, lá palpitando e acompanhando e monitorando. Porque a gente fala que parece que ele não dorme. Ele está sempre atento, está sempre... e quando ele vê alguma coisa, por que eu falei da profissionalização? Se ele percebe alguma coisa na cidade, ele chega na secretaria e ele manda chamar o responsável. Então, esta é uma forma de monitorar. Ele monitora não só como prefeito, monitora como cidadão. Bom, aí essas 3 subsecretarias que eu estava falando, uma delas é a de gestão educacional, que é a que eu trabalho, e temos divisões para realizar o trabalho na escola. Então, temos divisão de infantil, fundamental, especial. Tem uma divisão que cuida do pedagogo que visita as casas das famílias. É o pedagogo comunitário. Tem uma divisão para cuidar disso. Porque também o prefeito, nas andanças dele, junto com a nossa vice-prefeita, que na época era secretária de Educação, constatou que todos nós sabemos que os pais não são presentes nas escolas, né, para dar atenção para os seus filhos. Então, a gente criou o pedagogo comunitário. Ele faz o elo da escola com a comunidade escolar. Então, ele visita aqueles alunos faltosos, dá orientação para os pais. E tem também a divisão de formação. Essa divisão foi a mais recente criada. Até falando da profissionalização, a nossa vice-prefeita hoje foi secretária da Educação por 15 anos. E ela sentiu que precisávamos investir em formação de professores e de funcionários. Então, ela criou uma divisão de formação e aperfeiçoamento dos educadores. Bom, como a gente precisa formar, vocês sabem que é necessário passarmos por formação constante, porque o processo nas escolas eu costumo brincar, digo que o bagulho é meio louco lá, né? Tá tudo bem, daqui a pouco uma criança se machuca, daqui a pouco estoura um cano, daqui a pouco não sei o quê. Então, a gente precisa estar, além de formada com técnica, a gente também tem que investir no pessoal. E essa divisão de formação é uma divisão que faz constantemente formações, tanto para professores como para os funcionários. No mês de julho, quando as escolas param, a gente tem uma semana inteira de formação para os funcionários, cada um dentro do seu setor. Então, a merendeira vai ter formação com o pessoal que cuida da merenda, os funcionários que cuidam da manutenção vão ter formação com os profissionais que ensinam
eletricidade, hidráulica. O pessoal do administrativo também tem a formação referente a atendimento ao público, porque a gente sabe, isso é muito palpável, a questão de atendimento nas escolas. Muitas vezes os pais, eles não são bem atendidos, isso provoca um problema muito grande, porque às vezes, eu não sei se na cidade de vocês acontece, mas hoje em dia, na minha cidade, todo mundo quer fazer valer o seu direito, né? Aí eles vão para a rádio, aí eles vão para a ouvidoria, porque nós temos um sistema de ouvidoria, que isso foi criado recentemente pela nossa vice-prefeita. A pessoa pode fazer a reclamação via e-mail ou via telefone. O que acontece quando o munícipe liga para a ouvidoria e faz uma reclamação? É detectado qual é a secretaria que ele está reclamando. Aí, imediatamente, esta questão é mandada para a secretaria recebe essa reclamação, vê qual é a divisão correspondente e já vai lá naquele que é responsável para responder aquilo. Bom, como é que acontece o acompanhamento nas escolas? Eu vi que quando eu cheguei estavam falando de plano municipal de educação, foi a tônica no outro momento, né? O nosso plano municipal de educação, ele se originou com a realização dos PPPs, porque em 2001, quando foi aprovado em 2002 o primeiro Plano Nacional de Educação, já aparecia lá que as unidades escolares deveriam fazer os seus PPs, Projeto Político Pedagógico, certo? Pois bem, a nossa, hoje, vice-prefeita, que era secretária da Educação, deu para a gente a famosa Lei 10.172, para que todo mundo nas escolas estudasse essa lei. E aí, já preparassem o início do PPP, que ela chamasse a comunidade e fizessem o seu PPP. Todas as escolas na época, hoje vocês viram no vídeo, falam em 65 escolas. Na época, a gente tinha umas 35. Todas elas fizeram o PPP, que foi muito, eu diria, muito simplista. Hoje, elas já fizeram vários PPPs. Ele foi muito simples, mas teve a participação da comunidade e a gente pegou os pontos comuns de todos os PPPs da rede e fizemos o estudo para iniciar o nosso Plano Municipal de Educação. Isso já foi uma tônica que o nosso município tem como primeira ideia sempre envolver a comunidade. Atualmente, este ano de 2014 todo, nós fizemos nas unidades escolares discussão para o plano diretor. E essa discussão é aberta pelo prefeito e cada sala da escola tem uma secretaria. Então, tem a Secretaria da Educação numa sala, a Secretaria de Turismo na outra, a Secretaria de Meio Ambiente na outra. A população é informada, a gente faz divulgação no site da prefeitura, divulga na rádio. Aí, a comunidade vai na escola e participa no que ela quer participar. Ela escolhe se ela quer reclamar do transporte, ela vai lá. Se ela quer falar da educação, ela vai na sala da educação. E sempre tem 2 mediadores na sala. E aí começam a ser feitas as discussões. Essas discussões são registradas pelo pessoal da comunicação de Praia Grande. E tudo isso é enviado para o prefeito e está sendo organizado o plano diretor. E dessa mesma forma a gente faz as coisas nas escolas. Como é que a gente monitora aquilo que a Secretaria de Educação planejou para acontecer lá na escola? Bom, nós temos um quadro de 15 supervisoras na rede. Cada supervisor tem, assim, 4, algumas 5 escolas. O supervisor,
o local de trabalho do supervisor em Praia Grande, a partir de 2009, lançado no PAR, que quando a gente respondeu lá aquelas questões do PAR, acusou lá que a gente precisava investir em acompanhamento na escola, em monitoramento na escola. Então, a partir daí, foi traçado uma estratégia para que os supervisores permanecessem nas escolas. Eles não ficam na secretaria. Eles ficam nas escolas. Cada dia, como normalmente ele tem 4 ou 5 escolas, um dia ele fica em cada escola. Além disso, na unidade escolar tem o coordenador, que lá nós chamamos de assistente técnico pedagógico, o diretor, o assistente e o pedagogo. Então, todas as escolas têm isso, né? Cada um agindo na sua área de atuação. A cada 15 dias, eles têm reunião na Secretaria de Educação com o chefe imediato. Então, os coordenadores têm reunião com o chefe de divisão do infantil, se ele é coordenador do infantil, ou com o chefe de divisão fundamental, se ele é do fundamental. Os supervisores com a divisão de legislação e normas. Desta forma, a Secretaria de Educação tem o raio-x do que está acontecendo na escola, semanalmente. E esses chefes, eles fazem um fechamento dessas relações, dessas reuniões, e entrega para cada um para a sua subsecretaria. E assim a secretária também tem a noção do que está acontecendo, como que o trabalho acontece nas escolas. E, e temos também a assessoria, a secretária tem uma equipe de assessoras que, eventualmente, percorrem as escolas e verificam se tem alguma coisa que precisa ser intensificado, alterado. Então, por que a questão da profissionalização é importante? Não dá para ter um problema e ir resolver esse problema porque eu acho que deve ser resolvido assim. A gente tem que ter competência para resolver aquilo. Se deu um problema lá, que é da área pedagógica, aí vai estar lá o assistente técnico pedagógico. Eventualmente, precisa aprofundamento, tem o chefe de divisão que assessora esse assistente técnico pedagógico. Dessa forma, a secretaria consegue realizar um trabalho, monitorar, e o prefeito lançou um programa no ano passado que chama-se Avança PG. Estava dessa forma, como vocês viram, mas ele quer incrementar mais. Então, ele criou o Avança PG, e nesse Avança PG tem algumas ações. Então, depois que ele sentou com um grupo, ele pega e distribui para as secretarias. E dentro da secretaria, cada um realiza aquele plano dele. Alguns desses que citaram aí, já foi intensificada ali a chamada de frequência de aluno digital. Aquilo está sendo intensificado porque eram poucas escolas, porque aquilo é um trabalho que exige muito acompanhamento técnico do pessoal da inclusão digital, né? E inclusão digital, a gente sabe que a gente está crescendo. Temos muita dificuldade, pelo menos o pessoal da minha geração, ou similar, né, com 10 anos na minha faixa, assim, nós temos alguma resistência com a tecnologia, coisa que a molecada que está vindo aí não tem. Então, essa questão, que tudo que envolve a tecnologia, a gente precisa um pouco mais de cuidado, porque ele demanda mais pessoal para cuidar disso. E formar também essas pessoas para trabalhar com isso. Eu penso que eu contei mais ou menos assim rapidamente a história, vou me colocar à disposição para que vocês, se quiserem depois, fazerem pergunta, tá bom? Muito obrigada.